Brasil. E eu acho que isso se deve, primeiro, ao entendimento restrito de atenção primária à saúde. Quando eu falo entendimento restrito de atenção primária, eu estou dizendo que não há aquele entendimento que uma atenção primária deve cumprir 7 atributos e 3 funções. Há uma enorme dificuldade em perceber as diferenças entre os modelos. O modelo tradicional, vamos chamá-lo assim, o nome não é bom, mas é o que eu mais ouço, né? Que se caracteriza entre outras coisas, pela tríade médica, né? Na força de trabalho dos especialistas, pediatra, clínico e geógrafo, tem diferenças fundamentais em relação ao modelo do Programa de Saúde da Família. Né? Dentre outras, penso uma, né? Que ele não cumpre o atributo, né? da competência, da atenção à família. Né? E há uma percepção mais ou menos difusa de que o PSF tem problemas insuperáveis e que precisa de uma outra solução. E muitas vezes há uma leitura, a meu ver, equivocada, de que o PSF fracassou. E daí vem propostas de superação dos problemas do PSF. Propostas de flexibilização do PSF. Às vezes uma agenda muito restrita ao emprego médico, né, que gerou recentemente uma portaria. Né. Há quem proponha o fortalecimento do modelo tradicional. Há um movimento mais ou menos recente de fortalecimento das unidades de pronto atendimento, como portas de entrada do SUS, as UPAs, né? Não estou dizendo que as UPAs não sejam necessárias, mas elas só são necessárias quando em rede, né? De uma rede de urgência. Mas elas não podem fazer uma competição predatória com a atenção primária à saúde. E há uma coisa muito grave, que é o esgotamento dos incentivos financeiros para o PSF. Tomando um único ponto. Em 96, o PAB, né, fixo para as unidades, para as equipes de PSF, era R$12. Acho que hoje está em torno de R$18, R$20 o PAB. Né? Mas, se houvesse apenas a compensação da inflação, esse PAB devia estar em 42, que mostra que o incentivo financeiro, que é muito importante para o PSF, acabou na prática. Né? E é um pouco isso que faz que essa curva. Eu queria tomar aqui um ponto fundamental que a gente reflete pouco. O PSF brasileiro é singular no cenário internacional. Ele se valeu de experiências muito importantes que tinham no Brasil no início de 90, uma daqui das Faculdades de Ciências Médicas, né, Defesa da Vida, mas também o médico de família de Niterói, né, a experiência lá do Murialdo no Rio Grande do Sul, etc. Mas, a meu ver, né, ele é um modelo autóctone, que surge da experiência do agente comunitário de saúde no Ceará. Portanto, ele é um modelo de atenção primária singular. Ele vai além da medicina familiar, que é praticada nos países como Canadá, Inglaterra, etc. Porque ele integra intervenções sobre determinantes sociais da saúde, intermediários, proximais e individuais. Porque tem seu foco numa população organizada socialmente em famílias. Porque incorpora o trabalho em equipe, no DNA está o médico, está a enfermeira, está o auxiliar de enfermagem, está o agente comunitário, posteriormente introduziu-se a equipe de saúde bucal. Porque ele institui esse agente na sua origem e porque ele opera numa dimensão populacional territorial.
Esse gráfico aqui nos mostra uma diferença entre o PSF e o sistema de a saúde da família canadense. Apenas 32%, 1 em cada 3 médicos de saúde de família do Canadá trabalham com um outro profissional. E apenas 20% dos médicos de família do Canadá trabalham com enfermeira. Né? Portanto, é um programa de medicina familiar centrada fortemente na figura do médico. Muito diferente da proposta do PSF. Agora eu quero refletir com vocês se o PSF fracassou como muita gente pensa que fracassou. E nós vamos fazer uma análise de evidências, procurando ver o PSF acessibilidade, PSF equidade, resultados sanitários, custos, impactos indiretos e o reconhecimento nacional e internacional. O PSF melhorou substancialmente o acesso da população brasileira aos serviços. Reduziu 10% as barreiras de acesso aos cuidados de saúde, 25% barreiras dadas à falta de conhecimento sobre onde procurar serviços e 28% dos problemas de acesso por distância. O PSF tem tido uma forte orientação pró-pobres. Quando a gente vê aqui a evolução da atenção primária, na PNAD, 98, 2003, 2008, a gente vê o que cresce são os postos de centro de saúde do SUS. E do outro lado, nós vemos que o PSF, ele atinge fortemente aos grupos de renda do primeiro quintil, os grupos mais pobres, e ele vai caindo à medida em que a renda sobe. Portanto, é uma política de sucesso do ponto de vista da equidade. Do ponto de vista de resultados sanitários, há inúmeros estudos. Eu trouxe apenas um, que é um estudo clássico do Massinco, Guanais e Souza, que mostra que quando nós aumentamos 10% as equipes do PSF, isso é responsável por si só por uma queda de quase 5% na mortalidade infantil, independente de outros fatores. Enquanto o acesso à água é muito menos, e leitos hospitalares muito menos. Há estudos recentes que mostram que o PSF tem tido efeitos além do setor saúde. Cada 8 anos de exposição ao PSF está robustamente associado com 6,8% de aumento na oferta de trabalhos entre adultos de 18 a 55 anos. Há 4,6% de redução na probabilidade de uma mulher de 18 a 55 anos ter um filho com intervalo menor de 21 meses. E há quase 5% da presença das crianças na escola. Portanto, os efeitos do PSF transcendem o setor saúde. Esses dados são de Minas Gerais, no período 2007 a 2010, onde houve uma grande inversão na atenção primária e um aumento significativo na quantidade e na qualidade do PSF. Esses resultados são espetaculares. Uma queda de hospitalização de menores de 5 anos de quase a 1/4. E menor de hospitalização em menor de 5 anos por desidratação, por pneumonia, uma queda pela metade. Uma queda nos nascidos vivos com menos de 2.500 gramas ao nascer, muito significativo, metade quase. E óbitos menores de 1 ano, também muito significativa. Isso em 3 anos. Aqui nós entramos numa série de estudos que comparam o PSF com o modelo tradicional. Esses são alguns, mas eu levantei muitos outros estudos. Todos eles utilizando a ferramenta chamada PCA2, ou seja, a avaliação dos cuidados primários de saúde da professora Barbara Starfield, que exatamente toma aqueles 7 atributos e compara,
Então, esses estudos que compararam o PSF com o modelo tradicional, todos, sem exceção, mostram que o modelo PSF é superior ao modelo tradicional, em todos os atributos. Isso foi feito no município de Porto Alegre, no município de Petrópolis, no município de São Paulo, em 41 municípios do Nordeste e Sul do país, em 62 municípios de São Paulo, em 9 municípios de Goiás e Mato Grosso e em Curitiba. O caso de Curitiba é interessante. Eu acompanho Curitiba há muitos anos, né? Porque lá, metade das unidades são PSF e metade são do modelo tradicional. E o modelo tradicional utiliza certo trabalho com vigilância em saúde, tem agente comunitário, né? Portanto, mas ainda assim, e foi importante porque esse estudo foi feito pela atual secretária municipal que estava em dúvida sobre o PSF, né? E foi bom que ela fez a sua dissertação de mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e ela constatou o quê? Que apesar de que o PSF em Curitiba se localiza nas regiões de maior vulnerabilidade social, em todos os atributos ele supera as unidades tradicionais. E agora nós estamos trabalhando lá com um modelo de atenção às condições crônicas, atenção primária, e a gente viu que esse modelo não roda na unidade tradicional e que funciona bem na unidade de PSF. Um olhar do Reino Unido sobre o PSF. Há um editorial recente do British Medical Journal, de novembro de 2010, que diz que o PSF brasileiro constitui no mundo provavelmente o exemplo mais importante de uma rápida implantação de sistema de APS custo-efetivo e integral. As autoridades sanitárias do Reino Unido têm uma história de olhar para os Estados Unidos para buscar exemplos inovadores de atenção à saúde, a despeito dos pobres resultados e do alto custo desse sistema. Elas poderiam aprender bastante olhando para o Brasil. Aqui resumo as evidências que recolhi, né, na literatura sobre o PSF. O PSF não fracassou. O PSF tem sido uma política pública bem-sucedida. Reduziu a mortalidade infantil e em crianças de menor de 5 anos, teve impacto na morbidade, promoveu melhoria do acesso e da utilização dos cuidados primários, melhorou a equidade nos cuidados primários, cumpriu melhor os atributos da APS, que é o modelo tradicional, determinou impactos nos setores de educação, demografia e trabalho e contribuiu para o renascimento do interesse internacional da APS. Essa é uma conclusão do professor Massim, né? Recentemente, quando ele viu como o Brasil, a discussão do PSF está tendo uma repercussão fora dos limites do Brasil. Então, não fracassou o PSF. Mas o PSF, apesar de seus bons resultados, esgotou-se pela permanência de problemas estruturais não solucionados. Quais são esses problemas? Se nós não superarmos esse problema, nós não teremos APS de qualidade, nem tradicional, nem no PSF. A questão ideológica. Nosso PSF, apesar do discurso da estratégia, ainda é um pouco de atenção primária seletiva e um pouco de nível de atenção. Há uma baixa valorização política e social, há uma fragilidade institucional, há uma baixa densidade tecnológica, há uma fragilidade dos sistemas de apoio diagnóstico, há uma carência de equipes multiprofissionais, há fragilidade do sistema de informação clínica, baixa profissionalização da gestão, problemas educacionais, deficiência nas relações de trabalho, inadequação dos modelos de atenção à saúde, fragilidade do controle social e subfinanciamento. Eu vou voltar a esses pontos mais à frente. Tomo apenas um do financiamento. Esse gráfico que foi produzido pelo Ministério da Saúde mostra como, de 98 a 2009, a curva do PAB fixo e variável
que seria uma proxy de